O vento começou a soprar. Uma tempestade pegou o navio desprevenido. Uma onda enorme como uma montanha veio até nós. Ele foi engolido pelo oceano e levado a uma terra desconhecida, sozinho, apenas com uma faca e um pouco de tabaco nos bolsos. A história de Robinson Crusoe, ainda bastante famosa hoje em dia, mostra a realidade difícil e dura de um náufrago nos tempos coloniais da América. Acontece que a história em questão não passa de ficção, inspirada sim numa realidade, mas completamente diferente daquela descrita no livro. Enquanto Robinson Crusoe se passa numa ilha tropical caribenha, a inspiração real dessa história vem de um Alexander Selkirk, escocês que havia naufragado no gelado arquipélago de Juan Fernández, alguns quilômetros da costa chilena. Selkirk era um pirata que se aventurou um pouco demais nas costas do Pacífico Espanhol. Agora, seu naufrágio e por sua vez a presença de piratas, não só britânicos mas estrangeiros de forma geral, seriam novas adições à história do Chile, que se encontrava cada vez mais imerso no contexto espanhol global. Mas, para entendermos melhor como que se deu essas novas adições de piratas para lá, precisamos voltar de onde paramos na história desse país andino. Mas não sem antes você deixar um like, se inscrever com notificações ativadas no canal, que isso ajuda demais. Tá? Mas sim, vamos de volta ao Chile. Saindo do final dos anos 1500 para 1600, num Chile completamente devastado e desgastado em meio a constantes conflitos e terremotos, a pequena e pobre colônia espanhola chegava ao século XVII quase à beira do colapso completo. Depois dos eventos de 1575, com a destruição generalizada das povoações espanholas além do Biobío, somada a uma explosão de revoltas nativas contra o domínio europeu e seus maus-tratos nas encomendas, o Chile estava no limite. Com recursos curtos e super estendidos em diversos cantos, como no caso de Valdívia e Chiloé, peças disjuntas da colônia em constante necessidade de auxílio, enquanto a região entre o Biobío e Maule estava tomada pelas chamas do conflito. A guerra de Arauco estava a todo vapor. E não foi uma sequência de governadores chinfrim que iriam mudar essa situação. Foi preciso pedir auxílio externo da coroa, com um destacamento militar permanente na fronteira do Biobío para acalmar os ânimos, além também da fortificação do rio como medida de proteção. A situação toda era piorada pelo extremo isolamento da colônia, fator que eu até então não explicitei a vocês em nenhum desses últimos vídeos, mas esse tempo todo, desde a chegada do Pedro de Valdívia até então, a colônia chilena era uma das mais isoladas do Império Espanhol. Para vocês entenderem, a leste estava as montanhas dos Andes, imponentes, né? Uns negócios gigantes, faziam da comunicação por terra algo extremamente difícil. Ao norte, o deserto do Atacama e as suas montanhas também extremamente altas, parte da cordilheira, que eu não preciso nem falar, né? Só de lembrar que é um dos desertos mais secos do mundo e relembrar as desventuras que os espanhóis já tiveram por lá, já nos gera uma imagem de dificuldade de comunicações por terra entre Chile e Peru, que era piorada pela presença humana diminuta de lá devido à desabitação generalizada dos nativos e à falta de reabitação por parte dos europeus. Só nos restos do sul, que há terras cheias de nativos hostis aos europeus, e com razão, né? Os caras eram corno, além de um clima duríssimo, enquanto que no oeste está o Oceano Pacífico. O oceano até parece menos mal, né? Bom, parece até você entender um outro problema enorme. As correntes ali são a favor do sentido Chile-Peru. Segundo Diego Barros Arana, o tempo estimado de uma viagem naquela época indo de Valparaíso ao porto de Callao, o porto de Lima, durava um mês. Ok, mas a volta Callao para Valparaíso poderia demorar 3 meses, por conta principalmente de ventos desfavoráveis, provavelmente pelo efeito da cordilheira, além das correntes marítimas que eu acabei de falar há pouco. Pior ainda é quem vai da Europa para o Chile, por via do Estreito de Magallanes ou mesmo por Cabo de Hornos. O primeiro é mais amigável, mas igualmente difícil de se navegar, ainda mais se fosse fora de época. O segundo é perigosíssimo, já que passa a estar na porção conhecida hoje como Passagem de Drake, uma porção de mar entre a América e a Antártica que famosamente é casa de mares tenebrosíssimos com ondas enormes e clima errante. Todos esses fatores isolavam o Chile, que desesperadamente precisava de ajuda constante, mas eles não impediram necessariamente que a colônia não conseguisse seguir em frente, enfrentando as dificuldades. Acontece que mesmo com as agitações internas do Chile sendo passadas para trás, né, os caras conseguiram resolver e tal, conseguiram atingir uma relativa estabilidade interna em meados dos anos 1600, após a chegada daquele exército regular e o maior controle de políticas internas, eventos fora do escopo chileno estavam por influenciar aquelas terras profundamente.
Enquanto o Chile vivia seus desafios, a metrópole espanhola parece que tinha dos mesmos problemas, só que extrapolados para uma amplitude 1000 vezes maior. A Espanha também passava por maus bocados, que já adviam de um momento anterior ao século XVII. Enquanto Pedro de Valdívia explorava o Chile nos anos 1540 para 1550, o rei da Espanha, Carlos Habsburgo, se ocupava com o resto da Europa. Isso porque, devido a umas putarias dinásticas meio complicadas, ele acabou sendo o rei da porra toda. Isso porque, além do título de rei de Castela e Aragão, ele também era rei de Nápoles, duque de Borgonha, arquiduque da Áustria, sacro imperador romano e muito mais. Carlos era o Thanos da Europa, e isso criou para ele muitos inimigos e problemas, a começar com a revolta protestante, que o Carlos teve bastante movimento em favor da Igreja Católica, fora outras guerras anteriores com a França, otomanos e muito mais. Devido a essas pressões e esse império gigantesco, ele abdicou de seus títulos em favor de dividir seus domínios entre seus filhos, separando a casa de Habsburgo num brancho austríaco e num brancho espanhol. O último, o espanhol, sendo continuado pelo Filipe II, quem ainda detinha muitos domínios. Foi justamente nas mãos de Filipe que a merda continuou para a Espanha, que, como eu acabei de falar, ele estava ainda muito superestendido em suas terras. E acabou por se envolver em tremendos conflitos, a começar pela Guerra dos 80 anos, em que os Países Baixos protestantes se revoltavam contra o domínio espanhol católico em busca de uma independência. Essa guerra acabou evoluindo muito pro ruim, envolvendo a França do lado neerlandês e até apoio indireto inglês pros caras. Os espanhóis também acabaram por se envolver num outro conflito ainda maior da Europa, a Guerra dos 30 anos, no Sacro Império Romano. Em bom resumo, a putaria tava comendo solta pros caras. Pra piorar a situação administrativa desse mega império que o Filipe herdou, Portugal e o seu império colonial também foram herdados por ele em 1580. Toda essa merda importa pra nossa história, porque como parte dos esforços de guerra, assaltos marítimos e pirataria escancarada passaram a se tornar constantes nas costas da América Espanhola, o que inclui o próprio Chile, né? Francis Drake, o famoso pirata corsário inglês, foi até o Pacífico tentar aterrorizar as costas do Chile e do Peru, fazendo até uma tentativa falha de invasão a La Serena, mas ele acabou sendo rechaçado nessas empreitadas, enquanto os neerlandeses que vieram depois tiveram até mais sorte. Um von Spielberg conseguiu aportar na Isla La Mortia, na costa da Araucania, usando de base primária para uma rápida campanha de extorsão na costa chilena, enquanto em 1643, um Hendrik Brauer invadiu a ilha de Chiloé e logo Valdívia, tomando posse dessas terras por um ano, brevemente auxiliado por neerlandeses presentes no Brasil, olha só. Mas os caras acabaram sendo expulsos ali do Chile em 1644. Aí você se pergunta, porra, por que esse plano tava revidando esses ataques, velho? Pô, os caras estão lá. A resposta pra isso é muito simples. É muito simples. Já com enormes gastos de guerra, o Filipe resolveu construir então uma frota gigantesca, mega poderosa, para obviamente invadir a Inglaterra e instaurar a sua esposa católica Mary Stuart em contraposição a Elizabeth, que era anglicana. Claro, acontece que por uma série de merdas, de batalhas perdidas e tempestades em alto mar, a Invencível Armada acabou em frangalhos, sobrando apenas 50 navios em boas condições de originais 130. Uma derrota que era piorada quando em 1640 Portugal se rebelava contra o domínio espanhol, aumentando exponencialmente os frontes das muitas guerras do reino. Então justamente o fracasso da Invencível Armada deixou a América Espanhola um prato aberto a ser plenamente degustado por piratas de toda parte. De grande notoriedade são aqueles do Caribe, Parará, mas muitos desses caras mesmo saíam de lá em busca de aventuras cada vez mais radicais nas costas do Pacífico. Em duas instâncias, alguns ingleses tomaram o Estreito do Panamá, simplesmente tomaram, né, pá, roubaram alguns navios e usaram desses para saquear o Peru e o Chile, usando principalmente o arquipélago desabitado de Juan Fernández na costa chilena como base de operações, conseguindo até incendiar a cidade de La Serena uma dessas vezes. Nesse cenário global, as ameaças estrangeiras só iriam aumentar para o pequeno Chile. Tá, mas é em meio a guerras e ataques piratas que a gente vai parar um pouco para entender como é que angariava a vida no Chile do século XVII. O que estava acontecendo ali? E que resultados essas empreitadas espanholas tiveram para a própria Espanha dentro desse contexto caótico?
Bom, começar pela vida na colônia, já vimos acerca da cultura colonial espanhola de criação de cidades, das encomendas, mas o desenvolvimento mediante essas políticas foi bastante particular. Em função da conquista e da tradição feudal de divisão de terras conquistadas, os conquistadores espanhóis recebiam muitas vezes grandes extensões de terra para fins de suas fazendas encomendeiras. É desse elemento feudalístico que uma cultura latifundiária das chamadas chacras, haciendas, lentamente se desenvolvia, onde pessoas menos afortunadas alugavam parte dessas fazendas em troca de trabalhos muitas vezes bastante intensivos. Essa prática neofeudal, que ficaria conhecida como inquilinaje, surgia em meio ao vazio econômico de grande parte do Chile, cuja principal fonte econômica da época foi justamente a agricultura e pecuária. As opções de trabalho para os inquilinos eram quase inexistentes, e embora lentamente outras indústrias surgiam em certas regiões, como a mineração do norte, embora fosse geralmente de vida curta e feita a base familiar em pequenas escalas, ou mesmo trabalhos de porcelanato, carpintaria com direito a trabalhos de couro, fabricação de barcos e algumas outras coisas. Tudo isso, claro, em pequeníssimas escalas e com um mercado fantasma, já que a maioria esmagadora ou era pobre ou se achava rica demais para comprar esses produtos pífios. É nesse contexto que a gente nota a formação da sociedade chilena em si, com elites muito bem definidas, donas de fazendas e de origem ou descendência espanhola direta, e um resto da população geralmente muito pobre e de vida simples. Espanhóis vindos diretamente da Europa, conhecidos como peninsulares, eram os que tinham maior prestígio e real poder na sociedade, enquanto os descendentes nascidos na América, chamados de criollos, ainda mantinham status, porém careciam de poder político real. Isso se dá porque a estrutura política chilena da época passou mediante uma chamada Real Audiência, formada por alguns juízes espanhóis e um presidente, que no caso era o governador. Os criollos não podiam assumir cargos na Real Audiência, apenas nos cabildos, aquelas espécies de conselhos municipais das cidades, que era uma falta de poder momentaneamente não perturbadora para os caras, porém viria a ser futuramente fonte possível de algumas tensões. Mas, enquanto o ideal imperial espanhol vingava, a sociedade angariava desse jeito mesmo, com grandes dificuldades econômicas, focadas principalmente no básico agrícola. Essa falta de incentivos era potencializada pelo próprio sistema colonial monopolizador, que forçava os chilenos a levarem seus produtos primeiro em Callao e depois para cruzar o Estreito do Panamá, a fim de chegar a Porto Velho, um dos portos designados da América para levar os navios tesouro em direção a Sevilla, onde estava a Caça das Índias, oficina administrativa e tributária contra assuntos da América. Mas e essa fortuna toda que é para a Espanha empantufou as elites espanholas em meio a tantas guerras e desgraças? Bom, na verdade, sim e não empantufou. Sim, porque muito dessa fortuna foi realmente usada de forma burra, com gastos idiotas da coroa, com suas regalias, sustentando um estilo de vida sustentável, né? Mas muito desse tesouro também foi gasto cobrindo custos de conflitos, sejam eles internos e em grande parte conflitos externos, com as várias guerras já citadas anteriormente, em tudo que é lugar. É em meio a estes fracassos econômicos espanhóis e dentro de um Chile pacato e agro, subsidiado pela coroa, que vamos saindo do século XVII e entrando no século XVIII. Mais uma vez devemos nos ater para eventos globais que estavam novamente por influenciar o pequeno Chile. A merda dessa vez foi uma crise de sucessão. O negócio é o seguinte, para quem não sabe, os Habsburgo tinham uma política um tanto interessante de diplomacia, que era fazê-la por amor e não por guerra. Que bonitinho. Ao que isso se traduz não são flores e perfumes não, mas sim fazer a sua filha casar com seu irmão, tio dela, primos casando com primos, né, primo direto casando, e por aí vai, mantendo a linhagem pura, né? Mas ao mesmo tempo expandindo por outros reinos. Coisa trivial, comum. Foi exatamente disso que a merda começou. Lembram do Carlos, que eu disse que tinha um monte de terra e parará? Então, quando ele dividiu a casa Habsburgo, acabou que em 1700 o neto dele, Carlos II, de tantos antepassados serem parentes, acabou com os genes recessivos de merda. E o cara nasceu todo fodido, doente e tal, né? Ele não dava conta de fazer nada. E ele morreu, né? Esperado. Só que o rei da França, por umas linhagens doidas lá, disse que o neto dele, um Philippe Bourbon, era candidato ao trono, e ele simplesmente pôs o Felipe lá. Aí o resto da Europa viu isso e disse: porra, você não pode fazer isso não, porra. Você tá maluco, rapaz? Quando você morrer, porra, o moleque vai poder herdar a França, unificar a Espanha e França e a porra toda, vai ficar mal roubado isso, velho. Não pode não. Ah, não pode não. Foda-se, eu vou votar.
Entendi. Então a gente vai ter que encher na porrada, é isso aí. Foi dessa merda que uma coalizão formada primariamente por Países Baixos, Inglaterra e Áustria, que começou a Guerra de Sucessão Espanhola em 1701. Essa coisa toda é importante na nossa história por alguns motivos. Primeiro que o Felipe, francês corno que ele era, disse que por conveniência que as colônias espanholas agora poderiam comercializar com navios franceses, olha só, furando o monopólio espanhol e favorecendo o reino de seu avô, por conveniência, que interessante. Segundo que, mais uma vez, a ameaça de invasões inglesas ao Chile se tornava algo real. Acontece que no caso só houveram 2 reais tentativas, que não deram em basicamente nada, mas o que nos importa não são as invasões, e sim como fizeram para tentar retaliá-las, ou ao menos fingir que estavam tentando retaliá-las, né? Bom, deixa eu explicar essa bagaça. Os espanhóis ainda estavam na merda, então os seus aliados franceses disseram, não, a gente protege as costas das colônias americanas, relaxa, a gente protege a porra. Agora, convenientemente, a gente ganhou permissão para comercializar lá. E coincidentemente, nossa, que coincidência absurda. Os navios que a gente vai mandar para proteger, eles também estão levando produtos. Nossa, que coincidência feliz, não é mesmo? Foi dessa fachada de proteção que o contrabando francês florescia nas costas chilenas, já que, como eu disse na parte anterior, a população em geral pobre da colônia chilena mal via produtos europeus, cujo custo de importação mediante taxas e tarifas, além do custo de envio, era muito para as pessoas genéricas. Mas com um novo decreto e sem nada na lei acerca da taxação de navios franceses, os caras podiam vender a preços consideravelmente menores que os oficiais espanhóis, o que era de grande interesse para o público chileno em geral, que raramente poderia adquirir esses produtos vindo da Europa. Eu falo de papel, facas bem produzidas, utensílios de metal, metal em si, roupas. Acontece que passados 12 anos, a guerra que deu início a essa cultura do contrabando no Chile teve o seu final broxante, com o objetivo inicial da guerra jogado no lixo, já que o rei Bourbon permaneceria no trono. A resolução foi ele abdicar de qualquer reivindicação futura ao trono francês, blá blá blá, e conceder alguns territórios, como famosamente Gibraltar aos britânicos. Mas enquanto essas coisas rolavam, no Chile de 1700, a vida continuava a angariar. É em meio a constantes transformações e ataques que a vida colonial chilena continuava em constante mudança. Com a chegada de um novo governador, um Dom José Antonio Manso de Velasco, em 1737, grandes novos projetos surgiram em meio à vida pacata. Como eu já comentei, a colônia até aquele ponto era praticamente vazia, com cidades pontuais em meio a grandes e largamente isoladas fazendas. Manso queria mudar isso, a fim de facilitar a administração e fomentar o desenvolvimento de uma população crescente. Ele fomentaria uma política de criação de cidades, conversando com os senhores fazendeiros de diferentes regiões para chegar em acordos que pudessem unir as comunidades distantes na forma de cidades. Foi dessa empreitada que surgiram San Felipe de Aconcagua, depois em 1742 San Agustín de Talca, San Fernando de Tiririca e no ano seguinte Rancagua e San José de Buenavista de Curicó. Todas essas novas comunidades foram muito bem recebidas pelos barões das fazendas locais, assim como da população inquilina, que poderia achar nessas novas comunidades possibilidades de novas vidas e indústrias. Entretanto, por serem criações artificiais, todas essas novas cidades demoraram muito para se desenvolver plenamente, continuando por muitos anos quase inabitadas. A exceção para essa regra foi ao norte, com a cidade de Copiapó. Originada da junção daquelas famílias mineradoras, a cidade surgiu naturalmente ao redor de uma comunidade orgânica e em torno de uma atividade comercial já existente, tendo seu status de cidade reconhecido por Manso em 1744. A criação artificial de novas vilas continuou em certa parte no governo seguinte, porém de forma descontrolada e muitas vezes prejudicial, já que tirava das fazendas muitos trabalhadores, deixando campos vazios, toda uma questão aí. Em meio a essas mudanças demográficas, haviam também grandes mudanças administrativas, a começar pela expulsão dos jesuítas em 1767. Esse evento teve grandes consequências, já que a Companhia de Jesus era quem largamente educava as pessoas na colônia, detendo a maioria das escolas em seu nome. A expulsão da companhia se dava por trâmites na Europa, acerca da credibilidade dela. Que né, uma instituição imensa, presente em quase toda a Europa, com agentes servindo de conselheiros para muitos reis e governantes, numa estrutura interna rígida e obediente, era quase questão de tempo até que os governadores europeus famintos por poder iriam achar tudo isso aí muito suspeito. Além de que a função principal da companhia como detentora de conhecimento estava em pleno declínio em meio à Europa, com o avanço pleno do conhecimento, século da luz e tal, né, resultando em sua expulsão em grande parte da Europa e consequentemente no Chile. Mas as maiores mudanças talvez tenham sido as reformas do final do século, em que foram criados mais 2 vice-reinos na América para melhor administração, já que existia
existiam só 2, agora existiam 4. E nessa o Chile acabou perdendo a província de Cuyo para o novo vice-reino do Rio da Prata. Ao mesmo tempo houve uma reestruturação da administração interna do Chile, com a reformulação da Real Audiência, que agora o posto de governador estava diretamente acima da audiência, de forma formal, não mais como presidente apenas, enquanto as audiências eram formadas por juízes e 2 intendentes, que eram espécies de subgovernadores, um da intendência de Santiago e outro da intendência de Concepción. As reformas não se limitaram ao âmbito político-administrativo, tendo também a legalização quase que completa do livre comércio das colônias espanholas com potências estrangeiras e uma diminuição da carga tributária entre metrópole e colônias. Tudo isso não era só um esforço econômico, mas também para tentar frear possíveis revoluções, já que em 1776 sabemos o que aconteceu nas colônias britânicas. Acontece que a onda de revolução e a quebra do ideal de vassalagem estava a todo vapor em muitas partes da América, e era questão de tempo até que alguns chilenos passassem a ter ideias dissonantes com a coroa. Só precisava de um estopim para que o pavio de pólvora da América Espanhola explodisse de vez. O que será que seria isso, hein? Mas a gente vê no outro vídeo. Esse já ficou longo demais, mas é isso aí. Não deixe de compartilhar o vídeo se acharam interessante e se inscreve no canal para mais histórias loucas como essa. E eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau!